Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom estarmos novamente juntos nesse seu televisor. Nós temos um programa curto, 30 minutos, mas nesses 30 minutos existe sempre uma boa entrevista e logo em seguida uma palavra que possa abençoar o seu coração e da sua família. Venha estar conosco ou em qualquer uma das nossas igrejas. No programa de hoje vai ficar aparecendo certamente algum endereço perto da sua casa que você vai poder participar, ser abençoado e trazendo sua família, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. No bate-papo, eu hoje estou recebendo a Ruth Costa. Ela é aposentada da área de enfermagem e a Ruth teve a sua vida totalmente transformada por Jesus. O Senhor Jesus abençoou a Ruth em todas as áreas da vida dela. E ela quer compartilhar isso com você, você que também está precisando de transformação, de mudança. Tudo bem, Ruth? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui no nosso programa. Obrigada. Ruth, como você conheceu o Evangelho? Desde pequena? Não, eu nasci no Evangelho. Seus meus pais pais já eram eram evangélicos. Mas eu conheci Jesus mesmo depois da minha adolescência. Apesar de ser criado na igreja, fazendo os trabalhos da igreja, participando, mas eu não conhecia Jesus. Não tinha tido uma experiência pessoal. Exatamente. Eu gosto sempre de dizer aqui no nosso programa que a experiência com Jesus não é uma coisa que você passa de pai para filho, precisa ser individual. Por isso que nós não batizamos crianças, né? Aguardamos que as crianças se tornem jovens, conscientes e façam então a sua opção pelo Evangelho. Então, é muito bom crescer numa família evangélica, você recebe orientações formidáveis, mas você precisava ter a sua experiência, não é? Como eu precisava. E quando eu conheci, quando eu senti mesmo assim a presença de Deus, eu já tinha passado na minha adolescência. Mas eu posso dizer que foi maravilhoso conhecer Jesus. Que bom. E ter na minha vida. Você disse que passou assim por um momento de muitas dúvidas, muitos conflitos existenciais. Como é que foi isso? Sim, eu ouvia as pessoas falarem, né, que eram alegres, felizes, porque conheceu Jesus. E apesar de eu estar no Evangelho, ser criada, mas eu não sentia essa alegria. Eu não tinha essa felicidade no meu coração. Interessante que você me disse que teve 14 irmãos, né? Meus pais foram pais de 14, fomos criados 10. Nossa, 10 irmãos. 10 irmãos. E você, mesmo com a casa cheia, recebendo muitos amigos, você tinha um sentimento de solidão. Era. Eu me sentia só. Assim, como se eu estava ali, mas eu não tinha, assim, com quem conversar, não tinha com quem, assim, compartilhar, né, o que eu sentia. Não porque meus pais eram muito bons, nos cuidaram, criados com muito carinhosos, carinho, com muito zelo. Quer dizer, não era um trauma de infância. Não era não. Mas, assim, eu achava assim, são muitos filhos, minha mãe tem que cuidar de todos. E como é que eles vão poder me dar atenção? Eles também tinham, assim, muitas atividades também. Então, mas eu cresci assim, solitária. Coisa. Agora, houve um momento de mudança na tua vida. Foi. O melhor momento da minha vida foi quando eu conhecia Jesus. De verdade. Não conhecia só de ouvir falar. Não. Eu tive mesmo uma experiência pessoal com Jesus. Como é que isso aconteceu? E um dia, eu passando no calçadão de Zé de Alvarenga, eu vi um grupo fazendo o evangelismo. Mas eu fui para casa, né? E eu estava vindo do trabalho, fui para casa. Mas a minha irmã caçula, já estava frequentando a Maranata há uns 2 anos. E eu comecei a ficar assim, nesse período de revolta,
de insatisfação. E estava dando até, assim, sendo um pouco trabalhosa para minha mãe. Sim. Passei Você começou até a ficar emocionalmente enferma. Fiquei mesmo. Inclusive, eu tive até um tratamento com um psiquiatra, né? Mas não foi o remédio que me curou, foi Jesus. Não foi o remédio da psiquiatria, foi o Senhor mesmo que me curou. Você disse que você passou até por momentos assim, que você sentia a presença do maligno Sim, no seu coração, uma coisa terrível. era como se alguma coisa dizia para mim, procura outros caminhos, que tudo vai ser resolvido. Mas eu lutei, que eu fui criada no Evangelho e eu não aceitei. Você sabia que Sabia Jesus que era o caminho. era o caminho, embora você não sentisse assim a presença dele, não sentisse fé no seu coração, você sabia a resposta certa. Sabia. Eu sabia que Jesus era o único que podia me dar a alegria e me salvar. E um dia minha irmã, ela chegou em casa, depois que eu passei um final de ano fora, aí a minha irmã, quando chegou no mês de fevereiro, ela me chamou e falou assim, eu vou te levar a um lugar. E eu prontamente aceitei. Porque para mim, se ela dissesse que é igreja, que seria igreja, você não iria. talvez não iria. Aí fui com ela, né? Então, na época eu gostava muito de fazer compras, né, de roupa. Aí ela disse, não, vamos comprar, mas fazer algumas coisas. E vamos lá, fui. E quando chegamos lá no calçadão, era a igreja Maranata. Naquela época, né, na rua José de Alvarenga. Isso. Aí ela falou assim, vamos subir aqui. Subimos, conversando. E quando chegamos lá, o pastor Cassiano nos recebeu. E ali já fui me sentindo bem. Recebida com muito carinho. Com carinho, com cuidado. Então ele começou a conversar comigo e explicou, inclusive uma coisa que ele falou, quando ele leu para mim o versículo de 20, que daqui diz em Mateus, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Aquilo é como se eu nunca tivesse ouvido aquele versículo. Que coisa, né? E eu ouvia muito. Porque você, embora jovem, você se sentia cansada. Exatamente. E você se sentia oprimida. Exatamente. E ele falou, quando ele citou esse versículo, para mim foi novo. E ali ele orou por mim. E eu senti algo tão diferente, tão maravilhoso na minha vida. Foi uma experiência verdadeira com o Senhor Jesus. Ficou curada? Fiquei curada. Da alma. Espírito. Do espírito. Totalmente curada. Teve alta da psiquiatria, tudo. Tudo. Então, quando eu estava com 1 mês estava na igreja, já tinha voltado para Jesus, e veio essa doença. Comecei a sentir as minhas pernas, e dificuldades para caminhar. E eu fiquei realmente sendo carregada na cadeira de roda. Qual é o nome da doença? Polineuropatia. 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 E eu fui internada, né, aqui até no Hospital do Andaraí. Uhum. E quando os médicos me fizeram exames que acusou, como teve um médico que falou para mim que essa doença não tinha cura. Mas eu creio na cura, eu creio que o Senhor ia me levantar e me curar. Isso era uma nova Ruth. Eu era outra Conhecia pessoa. Jesus, Exatamente. tinha fé no coração. Eu era mesmo. E o pastor Cassiano foi lá me visitar. Como é importante essa visita pastoral, como a igreja evangélica tem esse ministério de visitar os enfermos, de orar pelos enfermos, de ir na casa das pessoas. Isso tem um valor fantástico, né? A pessoa se sente amada, acolhida. Exatamente. Além de sentir amada, acolhida, se sente forte. É verdade. Porque fortalece. E ele orou por você. E ele orou por mim. Eu ia ficar mais tempo no hospital, fiquei somente 1 mês. Quando ele me orou, ele disse para mim, quando chegou no hospital, que me viu, ele falou, ficou triste, mas quando ele me viu entrando na igreja, de novo, ele falou, Jesus te trouxe de volta. Glória a Deus. Então, foi para mim assim, uma experiência muito maravilhosa com Deus. E interessante, você que foi tão abençoada por visitas pastorais na sua casa, no hospital, você hoje trabalha na igreja
como líder do grupo de visitas às residências, não é? Sim, na segunda-feira, a partir das 2 horas, nós temos um encontro, um grupo. São 50 irmãs. Que dali elas se dividem para Nós fazer dividimos, visitas. exatamente, várias pessoas. Mas vocês chegam assim, de repente, na casa das pessoas ou vocês antes telefonam? Não, eu telefono antes, eu entro em contato 8 dias antes, e para ver se tem médico, algum problema, né? Sim. E prevenimos para ir. E as pessoas já nos esperam com ansiosas. Vão receber um grupo que vai orar em nome de Jesus por ela, né? E você disse que vocês também visitam não só as pessoas que estão enfermas, mas também idosos que não conseguem mais ir à igreja, né? É verdade. Uma vez por mês, ou de 15 dias, nós fazemos uma reunião na casa desses idosos para ajudar, né? Para eles sentirem... Louvam, cantam, oram, leem a Bíblia. Lemos Bíblia. Que coisa boa. E eles se sentem bem. Que coisa linda. Estar em casa, receber visitas. Vocês chegam como se fossem anjos. Exatamente. O Senhor tem nos, assim, usado. E temos tido, assim, uma resposta muito positiva da parte de Deus. Ruth, o que a Igreja Maranata significa para você? Olha, a Igreja Maranata, para mim, significa um presente de Deus, porque foi ali que eu encontrei Jesus. É uma família. Foi ali que eu encontrei a família, e realmente eu tenho uma família, que nos meus momentos melhores, momentos piores, estão comigo. Ao seu lado. Exatamente. Como as pessoas precisam conhecer uma igreja evangélica. É verdade. Eles vão se impressionar com carinho, com amor, não é? Eu sempre digo isso, não fique aí triste, sozinho, venha escutar a palavra de Deus, do Senhor Jesus, e ainda ser recebido com carinho, que é uma característica da nossa igreja. Exatamente. E sempre até eu comento assim com as irmãs, comunicam, sabe? Falam conosco, nós estamos prontos a ajudar. É isso mesmo. Abre o coração, que aqui é a terapia de Deus. É verdade. Eu fui curada, né? Dessa terapia de Deus. Eu passei. Tem palavra de Deus, tem carinho, oração, amor dos irmãos. E como temos. Muito obrigado, Ruth. Esse teu testemunho é muito lindo e estimula pessoas que às vezes estão em casa, tristes, enfermas, decepcionadas com a vida, revoltadas, como você falou que era. Mas ao conhecer Jesus, algo novo acontece no coração. É verdade. Muito obrigada, Ruth. Nada, irmã. Que Deus abençoe. E vocês, amigos, vocês estão vendo aí um telefone, liguem para nós. Temos assim um grupo carinhoso, um grupo que vai te dar atenção, até mesmo orar, se você pedir uma oração pela sua enfermidade. E você também está vendo o nosso endereço do YouTube. Você que gosta dessas entrevistas, desses testemunhos abençoados, entre no YouTube, tá? youtube.com/programa Louvor e Mensagem, tudo junto. Você vai ver lá testemunhos maravilhosos do que Deus pode fazer no coração e também mensagens abençoadoras. Continue ligado, o programa não terminou. Você vai escutar uma mensagem sobre Jesus Cristo, esse que faz essa transformação maravilhosa que fez na vida da Ruth e pode fazer com você também. Deus te abençoe e continue ligado. Bom dia! Eu sou a pastora Ana Paula Wiener, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, e eu queria nessa manhã compartilhar com vocês, queridos, uma breve reflexão da palavra do Senhor, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e eu vou ler a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: "O que é que vocês estão discutindo pelo caminho?" E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: "Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?"
Nesse pequeno trecho que nós lemos da palavra, o Evangelho de Lucas traz para nós um relato singular do encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos já ao caminho de Emaús. Esses últimos dias que ele se refere nessa conversa com Jesus diz respeito aos dias que antecederam a crucificação e a morte de Jesus em Jerusalém. E eles vinham por aquele caminho, uma simples estrada, mas recheada de tristeza, de desesperança e, por que não dizer, de frustração. Mas o nosso Senhor Jesus, ele sabe precisamente o momento em que se faz presente nas nossas vidas. Os discípulos estavam tristes, desesperançados, e nessa trajetória, o Senhor Jesus vem ao lado deles e começa a tomar parte naquela conversa. Eu queria compartilhar com vocês 3 pequenas reflexões que eu consigo aprender com esse texto. A primeira, os últimos dias não fugiram ao controle do Senhor Jesus. Aqueles últimos dias não tinham sido fáceis, nem mesmo para o próprio Jesus. A crucificação não foi fácil, mas o Senhor Jesus passou por ela, por amor à minha vida, por amor à sua vida. E para os seus discípulos não havia sido diferente. Eles viram o Mestre sendo crucificado por algo que ele não tinha feito. E isso trouxe muita desesperança. No Evangelho de Mateus, a palavra nos ensina que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E eles vinham conversando exatamente sobre tudo aquilo que eles tinham vivido, sobre todos os milagres que eles tinham visto Jesus operar, sobre as boas novas maravilhosas que eles tinham visto Jesus compartilhar. E, de repente, aquele que tinha poder para ressuscitar os mortos havia sido crucificado. Na cabeça dos discípulos, certamente aquilo tudo estava totalmente fora do controle de Deus. Mas muitas vezes, nas nossas vidas, nós passamos por situações assim, não é verdade? Situações que nós, aparentemente, nos sentimos totalmente aquém do cuidado de Deus. Onde estava o livramento? Aonde estava todas aquelas obras maravilhosas que Jesus tinha poder para fazer? Mas o Senhor Jesus, ele se faz presente e ele se manifesta exatamente, mesmo em dias onde aparentemente não temos respostas para tudo aquilo que acontece. E o próprio Senhor Jesus, ele nos convida: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu não sei como foram os seus últimos dias. Eu não sei se os seus últimos dias te trouxeram desesperança, se os seus últimos dias te trouxeram alguma frustração. Eu não sei. Mas o que eu sei é que o Senhor Jesus, ele se faz presente e ele tem alívio, ele tem renovo, ele tem esperança e ele continua caminhando ao seu lado, ao meu lado. Uma outra coisa que eu também aprendo é que os últimos dias, os últimos acontecimentos, por mais terríveis que eles possam ter sido, eles não alteram quem Jesus é. O Senhor Jesus, ele é o mesmo, independente das circunstâncias. Por mais difíceis que elas possam ser, o Senhor Jesus, ele é o mesmo. E é muito interessante porque nesse caminho, nessa pequena estrada que dirigia a aldeia de Emaús, ele vem conversando com os discípulos, porque o Senhor Jesus, ele tem uma paciência conosco, queridos, uma paciência tão preciosa. E ele começa a explicar para eles como que era necessário que tudo aquilo acontecesse para que a vontade do Pai fosse plenamente estabelecida. Porque mesmo quando a gente não entende, o Senhor Jesus, ele continua absoluto em cumprir a vontade do Pai. O ministério de Jesus inteiro tinha esse objetivo: fazer a vontade do Pai e trazer a glória para o nome do Pai. Os discípulos não entenderam o que aconteceu. E eles mesmos, no próprio verso 21 desse mesmo capítulo, eles falam: nós pensávamos que fosse ele. Mas depois de tudo isso, independente do que acontece, o Senhor Jesus continua no mesmo lugar. Ele foi crucificado, sim. Ele passou pela morte, sim. Mas a morte não o deteu. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte para quê?
para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Mesmo sem entender, você pode se perguntar: Ana, onde está Jesus? Assentado à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, intercedendo pela minha vida e pela sua vida. Você não está sozinho. O Senhor Jesus continua conosco e Ele fez essa promessa, que Ele estaria conosco todos os dias. E essa promessa ela não está condicionada à circunstância. Uma outra coisa que eu aprendo, que os nossos olhos, talvez pelas lentes dos últimos acontecimentos, possam nos impedir de ver que a nossa vida, que a sua vida, está debaixo de um propósito muito bem estabelecido por Deus. Os últimos dias podem ter sido difíceis. Certamente para os discípulos também não foram dias fáceis, mas o Senhor se fez presente. O Senhor Jesus caminhou ao lado deles e muitas vezes esses últimos dias nos impedem de ver coisas que estão ali, tão claras diante dos nossos olhos. Eu não sei você, mas eu me pergunto, como assim eles não reconheceram Jesus? Como assim eles não viram que era o Mestre, que era o Messias, aqueles que eles conviveram, aquele que comeu com eles, aquele que andou com eles? Mas muitas vezes, as lentes da desesperança, as lentes da tristeza, nos impedem de ver que a boa companhia do Senhor continua caminhando ao nosso lado. Talvez você consiga olhar para a sua trajetória e reconhecer que a boa mão do Senhor se fez presente em tantos momentos, te dando livramento, te dando sabedoria, te dando sustento, te dando provisão. Mas, independente de que alguma coisa possa não ter acontecido de acordo com aquilo que você esperava, poxa, Ana, mas eu esperava que fosse tudo tão diferente. O fato de ter sido diferente da sua vontade não significa que o Senhor saiu do controle. Que você possa descansar o seu coração nessa certeza de que o Senhor está acessível, que você pode sim, hoje ainda, se você assim desejar, desfrutar dessa companhia, porque logo no final desse relato, os discípulos, eles desfrutam de um momento de intimidade com Jesus. E ali, no partir do pão, os olhos deles foram abertos. O Senhor Jesus deseja se revelar a você. O Senhor, Ele sabe como comunicar ao seu coração. Mesmo quando os olhos deles não foram capazes de ver a presença de Jesus, o coração deles reconheceu a voz do bom pastor. Os ouvidos deles reconheceram, porque a palavra diz que o coração deles ardia enquanto Jesus falava. E como é maravilhoso quando a gente está passando por esses caminhos de desesperança e a gente ouve falar de Jesus, a gente ouve falar da sua palavra, a gente ouve falar daquilo que é poderoso para fazer e Ele é sim. Independente dos últimos acontecimentos, independente dos últimos dias, independente das dificuldades que você possa estar enfrentando, que nesta manhã o seu coração seja reanimado pelo poder da palavra de Jesus, porque essa palavra tem esse poder de reanimar o nosso coração, de trazer vida nas nossas esperanças, porque é assim que Jesus faz. Aonde Jesus está, tem vida de Deus. Aonde Jesus está, os lugares assolados são restaurados, ainda que esses lugares sejam as nossas emoções, sejam as nossas expectativas. Jesus continua o mesmo. A palavra nos ensina assim lá no livro de Hebreus. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. O Senhor não muda e Ele nos amou. Ele escolheu nos amar voluntariamente quando nós nem ainda merecíamos. Então eu te convido nesta manhã a se achegar com confiança ao trono da graça, porque o trono que Jesus se assenta é um trono da graça, não é por merecimento, é por um amor que nos foi derramado, um amor que nos foi doado por um Deus que nos amou sobremaneira, a ponto de se fazer homem, a ponto de se entregar por amor a mim e a você. Se achegue ao trono da graça, independente dos últimos dias, desfrute da companhia de Jesus e saiba que existe um socorro, existe uma provisão para ser manifesta na sua vida em tempo oportuno. E que assim, de acordo com a boa palavra de Jesus, o Senhor te abençoe. Eu queria orar por você nesta manhã. Eu queria orar junto com você, crendo que há poder na oração que é feita em nome de Jesus. Senhor, nessa manhã,
nós lemos sobre a Tua palavra e nós cremos de verdade que o Senhor, que a Tua palavra é suficientemente capaz de nos visitar em meio aos nossos descaminhos, em meio aos nossos caminhos de desesperança, em meio às nossas tristezas, assim como foi com esses 2 discípulos ali naquele caminho de Emaús. Senhor, que o Senhor visite cada um que nesta manhã está ouvindo este programa, cada um que está assistindo este programa, que tem o seu coração reanimado, que o Senhor se revele, que os olhos sejam abertos e que eles vejam, Pai, que eles não estão sozinhos, que eles levantar os olhos para o alto e contemplar a boa mão estendida sobre eles, ainda que enxugando lágrimas, ainda que consolando os corações, o Senhor está presente. Senhor, reanima os Teus filhos, visita aqueles que estão aflitos nesta manhã, desesperançados, que eles encontrem no Senhor todo motivo para voltar a crer, para voltar a ter esperança, porque o Senhor é bom. Que o Senhor assim nessa manhã te abençoe. Se você deseja que alguém ore especificamente com você, tá passando aí um telefone, não deixa de ligar não, liga, não fica sozinho nessa situação não. O Senhor certamente tem um renovo para compartilhar com você nesse dia. Eu sou a pastora Ana Paula Wimmer, que o Senhor abençoe grandiosamente o seu dia. Que Deus te abençoe. O mundo é o mar, os peixes são homens, sem rumo e sem vida. A rede é a mensagem que fala da paz que existe em Jesus. Enquanto no mar o peixe apanhado acaba morrendo, na rede de Deus o homem que vem começa a viver. Hoje Jesus quer te fazer como este homem, quer o teu braço lançando a rede em alto mar, lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo. O mestre te quer, lançando a mensagem, pescando para Deus, lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo. O mestre te quer, lançando a mensagem, pescando para Deus, pescando para Deus, pescando para Deus. Deus te abençoe, que você também possa ser um pescador de homens.